Não tem jeito, senhoras e senhores, a Premier League é a melhor liga nacional do planeta e já há alguns anos. Para a gente ter certeza disso, basta ver uma rodada como aconteceu a de ontem. A última rodada da Premier, que reservou simplesmente jogos absurdos e mostrou mais uma vez o quão esse campeonato é competitivo, forte e reserva equipes de altíssimo futebol. Bom, City campeão, depois de uma última rodada espetacular, Guardiola conquista mais um título, cria até uma certa dinastia do Pepe na Premier League, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois de jogos que, assim, mais uma vez um City ganhando um campeonato por 3-2 de virada, uma coisa que já seria muito forte, muito impactante, mas como tudo aconteceu, deixa a situação toda ainda mais impressionante, né? Porque você tinha o Liverpool ainda com chance de passar o City, mas obviamente dependendo do tropeço do time de Manchester, e esse tropeço vinha até grande parte do segundo tempo. O Aston Villa saiu na frente com o Matt Cash, depois ampliou com o Philippe Coutinho no segundo tempo e um 2-0 contra o City fora de casa, mostrando o quanto o Aston Villa, mesmo não querendo mais nada no campeonato, o Aston Villa não tinha mais chance de rebaixamento, não tinha mais chance de classificação para qualquer competição europeia, e ainda assim foi a Manchester. Claro, tem um aspecto do Steven Gerrard ser o treinador do Aston Villa? Tem, mas a gente vai demonstrar como isso não significa que era só por isso que o Aston Villa estava dando tanto trabalho ao City. O jogo tinha uma predominância do City em posse de bola, em chances criadas, como é de costume, mas o Aston Villa não abdicava de atacar e fez 2 gols, muito bem organizados inclusive, né? Precisos, aproveitando as chances que tinha e transformando em gols, coisa que o City não conseguia fazer. O Gerrard, ídolo, um dos maiores da história do Liverpool, no fundo ele devia ter uma vontade de, quem sabe, atrapalhar o City para o Liverpool poder conquistar mais uma Premier. Só que o Liverpool também dependia dele no outro jogo e começou perdendo para o Wolverhampton, na mesma situação do Aston Villa. O Wolverhampton não tinha mais chance de rebaixamento, não conseguiria alcançar a competição europeia e fez 1-0 fora de casa contra o Liverpool em Anfield, atrapalhando os sonhos também de outro candidato ao título. E aí a gente tinha aquela situação, um dependia do outro, o outro dependia só dele mesmo e ambos estavam perdendo. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Tanto o Liverpool começou a entrar no jogo, melhorar e virar a partida dele, apesar da demora. Tanto o City como em 5 minutos fez uma virada absurdamente histórica. O Gundogan deixa ainda a situação mais perplexível, né? Se é que essa palavra está correta. Porque o Gundogan entra no segundo tempo no lugar do Bernardo Silva. E ele faz um gol depois de ter entrado, fazia uns 7 minutos que ele estava em campo. E, faz o gol, diminui, o Rodri empata a partida e o Gundogan vira o jogo em apenas 5 minutos. Tudo isso, né? A diferença do primeiro gol para o último foram de apenas 5 minutos. E nesse momento o Liverpool ainda vinha empatando o jogo dele. Eu acho que isso foi um ponto que podia contribuir bastante. Porque se o Liverpool vira enquanto o City ainda está perdendo, principalmente por 2-0, a gente tinha um aspecto psicológico que poderia pesar ainda mais para o City, porque os jogadores teriam como saber pela reação da torcida. Isso estava acontecendo bastante. Quando do outro jogo sai um gol, tinha comemoração, tinha manifestação da torcida. Então, saber que o Liverpool virou poderia dificultar as coisas para o City, mas não era o caso. O Liverpool continuava empatando. O título ainda era do City, mesmo com a derrota, por conta do confronto direto, saldo de gols e tal. E aí, o City vira, coloca um balde de água fria no Liverpool, porque ainda viria a conseguir a virada dele também, mas título garantido para os Citizens, e aí a gente vai entender mais o que significa esse título para o City. Como eu disse lá no início, é uma dinastia praticamente. O Guardiola, ele ganha, nos últimos 6 anos, ele ganha 4 Premier Leagues. Ele trabalhou pelo City por 6 anos, só perdeu 2 das Premiers que disputou. Quanto às ligas nacionais, cara, é mais impressionante ainda. O Guardiola tem 13 anos de carreira, ele ganhou 10 ligas nacionais, e todas elas entre as 5 principais ligas da Europa. Treinou o Barcelona na La Liga, perdeu somente uma das que disputou. Treinou o Bayern na Alemanha, não perdeu nenhuma. Treinou o City na Premier, perdeu 2 das que disputou. É obviamente um número que chama bastante atenção. É impressionante o que o Guardiola tem, e muito por conta do modelo de jogo que ele consegue executar melhor do que ninguém até hoje. É um modelo que você sufoca sempre o adversário, sempre pressiona, e justamente por também, não só o fato de ter mais a bola, mas como pressionar muito rápido quando você a perde, você consegue ter um domínio da posse, e sem a posse o adversário não consegue te atacar. Você não vai sofrer gol se o adversário não tiver a bola. E é por isso que em muitos desses títulos o Guardiola tem a melhor defesa, porque ele consegue ser, além de
ter um volume de jogo absurdo, como os times dele costumam ter, ele consegue se defender muito por conta também do time passar muito tempo com a bola. Se o adversário não tem, você não corre risco. É uma premissa simples e que faz muito sentido e que o Guardiola consegue executar melhor do que ninguém. Além disso, 32 títulos em 13 anos de carreira. Sensacional, assim, números realmente estratosféricos, quase uma média de 3 títulos por temporada. É absurdo, só tem uma temporada que o Guardiola ficou sem ganhar um título na carreira dele. E no City ele vem fazendo mais do mesmo, conquistar, ganhar e basicamente fazer uma mudança de percepção na vida do City, na história do City. Ainda não conquistando a Champions, mas a nível de Premier League ele estabelece praticamente nesses anos inteiros um domínio de City e Liverpool, porque o Liverpool, a maioria das vezes, foi o único time que conseguiu disputar com o City de Guardiola, que conseguiu ser melhor em algum momento. Tem o City, o Liverpool dos 99 pontos e tal, que consegue tirar o título do time do Guardiola, mas sempre muito passando sempre pelos dois ali, né? Sempre os dois estando na briga, ou sempre sendo a briga entre somente os dois. E o Guardiola mostrando o quanto ele consegue ser dominante. Ele chega no City, passa uma temporada ali que ele não consegue o título, mas que já demonstra uma virada de chave, e aí ele cresce jogadores absurdamente, como o De Bruyne, como as achadas, o próprio Mahrez, que evoluiu de nível para chegar a trabalhar com o Guardiola. Você tem o Fernandinho se tornando um grande líder, você tem Laporte, Rubem Dias crescendo demais, o próprio Cancelo, que tem uma participação absurda do Guardiola no crescimento dele, tanto como lateral direito como sendo encontrado na esquerda. É um impacto muito grande na melhora dos jogadores e na construção de um time, de um modelo de jogo que funciona para a equipe há anos e que consegue ser dominante há anos. Obviamente passa muito pelo Pep Guardiola esse título. E claro, a evolução que ele contribuiu para os jogadores demonstrando em campo. De Bruyne mais uma vez sendo uma peça importantíssima, um cara que deu mais uma assistência nesse último jogo e precisa, né? Uma bola super importante que ele achou para o Gundogan. Você tem o próprio Gundogan sendo importante nas últimas temporadas, o Mahrez como artilheiro do time. Essa peça variando bastante de quem faz os gols, o Foden crescendo demais, o Rubem Dias sendo, se não o melhor zagueiro da Premier, o segundo. Você tem o Ederson. É um time completo, busca-se a Champions. E ela, cedo ou tarde, deve acabar vindo. Porque vem batendo na trave, sempre apresentando e estando entre os times que mais jogam futebol no planeta. É City, é Liverpool, é Bayern. Às vezes você tem ali o Real Madrid apresentando um nível muito bom, mas o City costuma estar na briga entre os 5. Tem sido isso nas últimas temporadas, muito por conta do Guardiola, e mais uma vez conquistando um título assim, na base do sufoco, 3-2. Lembra muito o 3-2 que o City ganha do QPR lá em 2012, 10 anos atrás. Naquela vez foi o Agüero o herói, agora tivemos o herói Gundogan. Mais improvável ainda, mas com tons também de dramaticidade absurda, uma virada em 5 minutos e um título que entra demais para a história do City de Guardiola, que realmente estabeleceu uma dinastia na Premier League. Isso não mostra que a Premier é fácil, muito pelo contrário, é a liga mais competitiva do planeta. Isso só dá mais mérito ainda ao que fazem Klopp e ao que faz principalmente Guardiola, porque não é fácil. Muitos podem dizer, só tem um time, só tem 2 times. Não, não tem. É porque eles conseguem ser tão absurdos que eles fazem parecer que é assim, que eles fazem demonstrar isso nos pontos, na pontuação, mas é porque eles apresentam o melhor futebol do planeta. E mesmo lutando contra outros times extremamente competitivos, eles conseguem se sobressair. E isso só torna mais especial ainda. Bom, vou ficando por aqui. Mais um vídeo aí pra vocês no canal. Não esqueçam de, se você tá chegando aqui agora, se inscreve. Se você curtiu o conteúdo, curte, comenta, compartilha, que me ajuda demais. Principalmente compartilhamento, ajuda muito mesmo a nossa família aqui a crescer no canal 10 e Fala. Tamo junto, valeu!